Buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Yo estoy aquí desde lejos de Florianópolis, com este privilégio hoje de estar compartilhando com vocês. Para mim é um grande privilégio e, primeiramente, eu quero pedir-lhes desculpas por la língua. Eu sou brasileiro e estou tentando falar em espanhol e pode ser que eventualmente saia alguma palavra ou outra em português e mesclado um pouco com o espanhol, pero eu vou me esforçar, hermanos. Bueno, hermanos, eu estou aqui hoje. O Senhor puso em meu coração esta semana de compartilhar com vocês. Há um tema muito atual de esta situação que estamos passando, sobre esta enfermidade. Eu creio que muitas pessoas já estão saturadas de escuchar sobre isso, pero eu quero falar aí sobre as señales del retorno del Senhor Jesus. Eu quero exponer hoje o que há de mais importante que estes señales. Há algumas coisas que devemos levar em conta que são muito mais importantes que estes señales. Pero temos que falar destes señales. Eu quero dizer-lhes que, por exemplo, desde o princípio desta pandemia que estamos vivendo hoje, muitas pessoas se apressam em dizer que o Senhor Jesus já está volviendo, que pronto vai volver. Pode ser, sim. Pero nosotros no sabemos, no hay una fecha, nadie sabe esta fecha. Todos deben haber escuchado a alguien decir que el Señor Jesús ya está por volver, que ya está ahí, batiendo a la puerta. Hermanos, cuando acontece cualquier evento de esta a nivel mundial, es muy fácil y rápido las personas relacionarem com as profecias bíblicas sobre o retorno de Jesus Cristo. Docenas de vezes já passou por la humanidade, quizás centenas, as pessoas tentando adivinhar a fecha da volta do Senhor Jesus. Não se pode, hermanos. Sabemos disto. Eu hice uma anotação aqui de algumas dessas ocasiões. Há milhares, talvez, pero eu anotei algumas apenas. No siglo I, um pouco antes do ano 1000 da humanidade, um papa desta época, um papa da Igreja Católica, hizo uma previsão que no 1 de janeiro deste ano 1000 seria o dia do retorno do Senhor Jesus. E não passou, não aconteceu. Claro que não. Agora, vindo já um pouco mais para a época atual, por volta de 1960, por aí, tivemos uma descoberta de que alguns planetas iam se alinear no cielo. E as pessoas rapidamente também disseram que isto era um sinal claro de la vuelta do Senhor Jesus. Houve este alinhamento, sim, pero o Senhor Jesus não vino. Agora, um pouco mais ainda atual, o presidente americano passou a embajada de Jerusalém, aliás, passou a embajada americana para Jerusalém. E muitas pessoas também puseram isso como um sinal de que pronto o Senhor Jesus venia. Pero não passou também. Hermanos, qualquer evento que aconteça de maneira mundial, rapidamente vai ser relacionado com alguma profecia bíblica. E eu quero fazer para vocês 3 perguntas por este momento. Encontramos em la palavra de Deus alguma profecia sobre este momento específico que estamos vivendo, esta enfermidade, este COVID-19? A segunda pergunta: qual é a relação entre este momento que estamos vivendo e as profecias e a palavra de Deus? Qual é a relação? E terceira pergunta: que isto tudo que estamos passando significa para nós cristianos? Bueno, hermanos, veamos aí a la luz de la palavra algumas señales del retorno do Senhor Jesus.
Vamos abrir nossas Bíblias em São Mateus, capítulo 24. Aqui apresentam de forma clara alguns sinais que devemos e podemos, talvez, estar vivendo neste momento. O Senhor Jesus dijo, a partir do versículo 6, E oireis de guerras e rumores de guerras. Mirad que não os turbeis, porque é necessário que todo esto aconteça, pero aún não é el fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e habrá pestes e hambres e terremotos em diferentes lugares. E todo esto será princípio de dolores. Hermanos, o siglo XX que passamos agora foi o siglo de maior destruição do planeta hasta hoje. Estão acontecendo desastres naturais por todas as partes. Huracanes, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, algumas vezes em lugares onde nunca aconteceu antes. E com a ajuda da tecnologia, podemos estar mirando estes eventos quase em vivo. Acontecem agora em outro lado do planeta e com nosso celular mesmo podemos estar mirando isto. A tecnologia avançou muitíssimo. Pero esto todo que está passando, hermanos, estas crises e tudo mais, isto é realmente uma novidade? Muitas enfermidades já passaram por el mundo. Estamos vivendo agora uma pandemia. Sim, é grave. É uma doença que quita a vida de pessoas. Pero já tivemos na história da humanidade enfermidades muitíssimo mais graves que estas que estão passando agora. Eu vou citar aqui apenas dois exemplos. Há cerca de 100 anos atrás, tivemos uma doença chamada a gripe espanhola. Esta enfermidade quitou a vida de cerca de 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas. É muita gente. Voltando um pouco mais ainda atrás, cerca do ano 1300, tivemos uma enfermidade pior. Na verdade, a pior enfermidade já registrada por a humanidade. A peste negra, ou também conhecida como peste bubônica. Esta enfermidade assolou a Europa nesta época. 50%, quase 50% da população morreu por esta enfermidade. Quase 200 milhões de pessoas. Eu tenho certeza, hermanos, que esta enfermidade que estamos passando hoje não vai chegar a tanto assim. Hoje mesmo eu estive mirando os números mundiais sobre esta enfermidade e não passa de 300 mil pessoas. Sim, é muita gente, pero como já tiveram em la humanidade, não vai ser assim. Então, levamos a crer, será que esta enfermidade também é uma profecia? Hermanos, tivemos neste período, neste último siglo, duas grandes guerras mundiais. Quando aconteceram estas guerras, as pessoas rapidamente também disseram aí que se levantaria deste momento o anticristo e que a venida do Senhor estaria cerca. Pero não foi assim, não passou assim. O planeta, hermanos, hoje em dia está sofrendo. Os mares estão poluídos, os arroios estão poluídos em muitos lugares, há secas, não chove em muitos lugares, há queimadas em outros que destruem enormes, grandíssimas áreas, regiões. Pessoas estão morrendo por isso, de hambre e tudo. Pero estamos vendo o fim agora, hermanos. O Senhor Jesus dijo que isto seria parte de los señales, mas poderia ser apenas o princípio de dolores. O Senhor também dijo a seus discípulos, aí em Mateus 24, vamos ler Mateus 24, a partir do versículo 9. Habla aqui sobre a persecução de la iglesia. Entonces os entregarão a tribulação e os matarão, e sereis aborrecidos de todas as gentes por causa de mi nombre. Muitos tropeçarão, entonces, e se entregarão uns a outros, e uns a outros se aborrecerão. Hasta aí, hermanos. Hermanos, desde a fundação de la iglesia,
a iglesia sufre persecución. Hoy mismo, hermanos, en ciertos lugares del mundo, hay iglesias siendo queimadas. Hay cristianos siendo muertos por su fe en Cristo. Hay líderes siendo torturados y muertos también por su fe en Cristo. El siglo XX, hermanos, fue la época de la humanidad donde más cristianos murieron en el nombre del Señor. Hoy mismo hay cristianos siendo torturados. Esto no es más historia, hermanos. Es hoy. Es ahora que está aconteciendo. En nuestra región aquí, no sufrimos esta persecución directa. Tenemos cierta libertad para adorar a Dios y cumplir sus mandamientos. Pero la intolerancia a la iglesia de Jesucristo crece a cada día. Tal vez porque decíamos a los otros el camino de la verdad, decíamos por ahí, espalhamos el evangelio, decíamos que el único camino de salvación es Jesucristo. Y eso muchas personas no aceptan. Y esto causa que la iglesia va siendo de poco a poco separada en un canto de la humanidad. Y muchas veces hasta tida como maligna. Hermanos, esto también faz parte de la profecía. Seguramente. Hermanos, los sembradores de la verdadera fe están cada vez más raros. Y surgen a cada día falsos profetas, muchísimos. Y los verdaderos sembradores de la verdad están desapareciendo en el medio de ellos. En este tiempo, más que nunca, se están levantando falsos profetas, hermanos. Algunas iglesias que profesan hablar en el nombre de Jesucristo aparecen diariamente con nuevas ideas, con nuevas doctrinas, o sea, con falsas doctrinas, con el intuito ahí de desviar la humanidad del camino de verdadera salvación, de la salvación. Hermanos, esto también no es novedad, son las profecías. Pero todavía, hermanos, puede ser que no sea el final, pero también puede ser que Jesucristo esté volviendo, por ahora, por este tiempo. Entonces, también tenemos otra profecía que se dice y se parece cada vez más que se va a cumplir. La profecía en Apocalipsis habla sobre un gobierno mundial. El anticristo sería alguien que teria poder em um governo e autoridade sobre o mundo inteiro. A Bíblia nos mostra que a crise financeira do mundo, a disputa entre as nações, as hambres, as plagas, criam aí um cenário perfeito para o surgimento de este anticristo. Este homem que vai surgir vai limitar as liberdades de las personas. Va a cortar, podar a sua forma livre de ser. Ele terá controle sobre estas pessoas. Será aclamado e aplaudido por isso. Será um líder eleito democraticamente. Hermanos, a humanidade hoje em dia preza tanto por sua liberdade. Sempre se habla muito sobre libertar e sobre seus direitos. E como podemos pensar que como alguém vai surgir e cortar a liberdade dessa pessoa? Como o povo vai aceitar isso? Pero agora estamos passando por isso. Por conta desta enfermidade que estamos passando, as pessoas estão obrigadas a estar em suas casas. Não podem mais sair à calle como saliam antes. Não se pode exercer mais seu direito de liberdade plena como era antes. Esta enfermidade vino para mostrar que realmente é possível. As pessoas estão trancadas em casa e aplaudindo. A gente aceita perder sua liberdade. E nós como cristianos, claro, seguimos as normas porque temos que ser cidadãos exemplares. Nós obedecemos ao governo, porque por enquanto o governo não criou nenhuma lei que afecta diretamente e estritamente a la Iglesia de Cristo,
hasta ahora. Hasta ahora se corta un poco la libertad de las personas por conta de esta enfermedad. Pero mañana, cuando esta enfermedad pase, ¿y si el gobierno dice que tal vez la iglesia pueda estar causando algún tipo de malestar en las personas? Entonces dice, vamos a crear una ley para cortar un poco de la libertad de la iglesia. Hoy, hermanos, es más fácil acreditar en esto do que ayer. Podemos ahora, neste momento, estar viendo aí as bases do que será um futuro governo mundial. Os governos se reúnem, nos permitem, aliás, os governos hoje não nos permitem reunir-se por causa desta pandemia. E amanhã pode ser por este motivo que eu citei agora. Dizendo, hermano, que a igreja pode causar algum tipo de mal. Cada vez mais, hermanos, temos visto os governos exercendo controle sobre o povo. Hoje em dia existem grandes computadores que vasculham a internet, as redes sociais e tudo mais, buscando pessoas que escrevem alguma palavra, alguma frase que vão em contra dos pensamentos de los governos. A televisão, os aparatos de celulares, a internet mesmo, é controlada, hermanos. Os aparatos de celular hoje têm GPS. Este GPS demonstra a cada lugar onde vamos. Se queda aí gravado, hermanos. Tudo está sendo puesto para este surgimento desta força, este governo mundial. Também, hermanos, faz parte das profecias. Existem hoje também programas de identificação facial. E no próprio Facebook, há um tempo atrás, havia uma aplicação que deixava o rosto das pessoas um pouco mais viejas, um pouco mais novas. E tudo isso, na verdade, estão reunindo aí uma base de dados para identificação facial. Há câmeras por toda parte hoje. E por estas câmeras se pode identificar onde cada pessoa está aí no mundo. São, hermanos, são coisas que estão acontecendo agora. E aí agora também, por esta doença, vem a crise econômica mundial. Quantas pessoas estão sem trabalhar agora, sem poder abrir seus negócios? Quantas pessoas estão passando por dificuldades? Podemos realmente, hermanos, estar vendo aí o início, a base deste governo mundial, que vai vir um dia para dominar o mundo. Ou provavelmente, hermano, estaremos sofrendo aí por esta crise econômica que vai vir por conta desta pandemia mundial. Hermanos, para evitar que este vírus se prolifere, os comércios estão cerrados, a indústria está parada, as pessoas têm que cerrar seus negócios, não podem trabalhar. Eu te pergunto, hermano, já te ha detenido a pensar que vai passar se essa doença não se controla e se esta doença, se esta crise se estende por muito tempo e as pessoas não podem trabalhar? O que vai passar com as pessoas? De certo, os digo, hermano, que haverá miles de negócios cerrados. Milhões de empregados perderão seus empregos. A economia mundial sofrerá uma crise que nunca ha se visto antes. De certo, vários padres de família não terão como sustentar seus filhos, não terão como poner seu pão em suas mesas. É uma realidade, hermanos, que pode estar chegando. E nós outros, como igreja, que devemos fazer quanto a isso? Nós outros devemos estar preparados, devemos estar vigilantes, devemos estar velando. O Senhor Jesus disse que não devemos assustar-nos, porque é necessário que estas coisas aconteçam. Não estou dizendo aqui, hermanos, que não devemos nos cuidar. Eu seria irresponsável de dizer isso. Devemos sim nos cuidar. A palavra diz que devemos ser prudentes. Como vamos viver, hermanos, como vamos passar este tempo, hermanos, sem prudência? E como vamos viver? Como vou dizer a vocês
que não está passando nada, se está passando realmente algo, temos uma doença que está cerceando as pessoas, que as pessoas não podem ter sua liberdade. A Bíblia diz que devemos estar velando, irmãos, que devemos estar vigilantes. Compreendemos, irmãos, a nossa verdadeira responsabilidade neste momento? Sabemos realmente o que devemos e como devemos agir neste momento? Eu les digo, irmãos, é muito importante lo que sabemos do que não sabemos. Ou seja, as profecias não temos como ter certeza, mas o que sabemos é muito mais importante. E miramos um pouco o que sabemos. Primeiro, sabemos que o Senhor Jesucristo vai volver. A palavra diz em Hechos, este mesmo Jesus que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La palavra de los ángeles dada a los apóstoles en el día de la ascensión de Cristo es válida todavía, hermanos, y hasta el día que Ele venga. Podemos ter certeza absoluta. Ele vai venir. Também sabemos que su retorno vai ser em glória, hermano, e que todo ojo verá. A palavra também diz aí em Mateus 24:30. Vamos ler? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Com poder e gran gloria. Não temos dúvida sobre esto, hermanos. El Senhor Jesus volverá e será visível, e toda rodilha del mundo se doblará, e todos reconocerão que Jesucristo é el Senhor, para a glória de Deus Padre. Que lindo, hermanos, sabemos isso, temos a certeza de que Ele volverá. E a palavra nos diz também claramente que nós devemos não devemos, aliás, tratar de adivinar o tempo de sua venida. A palavra diz, Ele les dijo, não toca a vosotros saber os tempos ou las sazones que el Padre puso em su sola potestad. Foi o Padre que definiu o tempo. O Padre é dono del tempo. Deus tem o reloj em sua mão. Nadie mais. Jesus dijo claramente em sua palavra, Ele virá como ladrão en la noche. El ladrão avisa que vai venir, hermanos. Se alguém já recebeu uma mensagem por WhatsApp que o ladrão está vindo, como esse ladrão vai sobreviver se não tem como roubar? Se supiéramos quando o ladrão viene, íamos estar aí vigilantes. Pero é isso também que o Senhor quer de nós, que estejamos vigilantes. Eu separei aqui a definição desta palavra vigilantes. Velemos. Velemos é sinônimo de vigilantes. E vigilante quer dizer estar em modo de atenção ativa. Ou seja, devemos estar atentos ativamente, porque a qualquer momento nosso Senhor Jesucristo pode volver. Nós, hermanos, não necessitamos saber de las profecias de verdade. Claro que foi deixado aí na palavra e devemos seguir a palavra, pero não é o mais importante. O mais importante é que devemos estar preparados. Necessitamos estar descansados, hermanos, en el Senhor. Necessitamos estar velando. O Senhor dijo a seus discípulos, aí em Mateus também 24:42, velad, pues, porque não sabeis a que hora há de venir nuestro Senhor. Hermanos, que importante é isto. Velad, pues. Preparemos-nos, hermanos. Disse também aí em Mateus 24:44, portanto, também vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que não pensáis. Hermanos, a la hora que não pensáis. Agora, neste momento, muita gente está pensando, o Senhor está por venir, pero a palavra disse, es a la hora que não pensáis. Jesus pide a nós
que seamos siervos prudentes. Dice también, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga y le halle haciendo así. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos, para el día del regreso del Señor? Estamos preparados, hermanos, preparados de corazón, en el íntimo, dedicando nuestro tiempo al Señor, dedicando nuestro tiempo a nuestra comunión con Dios. En cualquier momento, hermanos, debemos estar preparados. Preparados para que quando Ele venga, estamos listos, com a casa ordenada, com nossas lamparinas llenas de aceite. Esta vigilância, hermanos, que devemos manter, deve ser um zelo perseverante. Este tipo de zelo, hermano, que separa los prudentes de los tolos. Devemos estar, hermanos, velando, zelosos por el dia de la venida do Senhor. Não sabemos se Jesucristo vai venir hoje ou amanhã. Então, hermanos, devemos estar preparados hoje. Hermanos, de minha experiência personal, eu me converti há poucos anos. Eu me entreguei a Jesucristo há poucos anos. Hermanos, eu tive uma revelação de Deus que eu estava perdido, que minha esposa ia ser levada por Deus, por Jesucristo, e eu me ia quedar aqui. Hermanos, eu não estava preparado. E graças a Deus, eu tive esta revelação. Em um certo dia, eu tive esta revelação e me caí no chão de rodilha a orar, a pedir para que Deus entrasse em minha vida. Entreguei aí, hermanos, minha vida ao Senhor Jesucristo. Graças a Deus, hermanos. Al princípio, eu me entreguei a Jesucristo por medo. Eu tive medo de quedar-me aqui quando Ele ia venir buscar a sua igreja e eu ia quedar-me. Este foi o princípio de minha conversão. Pero depois eu entendi, hermano, pouco depois, por revelação de Deus, eu entendi que o principal motivo de minha conversão era porque Deus queria que eu me convertira. Hermanos, eu tive uma experiência real com Jesus Cristo que cambiou minha vida. E hoje em dia, hermanos, eu estou preparado. Quando Jesus Cristo venga, eu estou preparado. Eu estou velando, hermanos. E eu quero, hermanos, que cada um de nós estemos também velando, que estejamos vigilantes, atentos, nesta atenção ativa realmente, diária. Hermanos, não sabemos se Jesus Cristo vai venir hoje ou amanhã. Então, devemos estar preparados por todo tempo. Hermanos, o momento de trabalhar para o Senhor é a hora. O tempo aceitável para trabalhar, para ter obras, para testemunho, é a hora, hermanos. Devemos, hermanos, ser luz e sal agora, enquanto estamos aqui, hermanos. Este é o momento. A hora é a hora, hermanos. Em Juan, capítulo 9, versículo 4, diz: Me é necessário hacer las obras del que me enviou, de entretanto que el día dura. La noche viene quando nadie puede trabajar. Nosotros somos discípulos de Jesús. Él nos ha llamado a vivir como Él vivió. E el día, la mañana, el día es ahora, enquanto es de día, hermanos. La oportunidad de utilizar los dones es ahora. Los talentos devem ser utilizados ahora. La mañana, hermano, el día de mañana, a Dios pertenece. Nosotros não sabemos hasta quando vamos estar aqui. Nosotros sabemos menos quando o Senhor Jesus vai venir. Por isso, hermanos, la hora de utilizar los dones, los talentos, es ahora. Ahora es la hora para el trabajo. El tiempo para el servicio, hermanos, es ahora. Felizmente, hermanos, la palabra de Dios nos aclara
que los redimidos no están en oscuridad, para que neste dia no nos surpreenda como ladrão. Dice aí em Tesalonicenses: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no os surpreenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, e hijos del día, no de la noche, no de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. El apóstol Pablo dijo también en Colosenses: andad sabiamente para los de afuera, redimiendo el tiempo, o sea, aprovechando todas las oportunidades, hermanos. Las oportunidades son ahora. Eu insisto, hermanos, tenemos que estar preparados, atentos, velandos, vigilantes, preparados realmente, ahora. Devemos, hermanos, ser luz e sal hoy. Jesús dijo en muchas de sus parábolas, él habló de su venida. Pero tenemos algunas cosas en común en estas parábolas. Eu anotei aqui algumas delas. O que podemos sacar de aí? Primeiro, Él volverá, ciertamente. Segundo, los siervos no saben cuándo Él volverá. Terceiro, en ninguna de las parábolas los siervos están intentando adivinar cuándo Él volverá. Lo que encontramos ahí, hermanos, en las parábolas, son siervos que están trabajando, preparando su casa para a venida del Senhor Jesús. Existem, hermanos, nestas parábolas também dois tipos de siervos. Os que não estão preparados, que nem sequer tinham azeite em sua lâmpada, e os que estão preparados, que estão aí com suas melhores roupas, prontos, listos, com suas lâmpadas llenas, preparados a la puerta, felizes, esperando a volta do Senhor Jesucristo. E quando o Senhor Jesucristo venga, o que Ele vai dizer para estes siervos? Bien, buen siervo e fiel, sobre pouco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Senhor. Que lindo, hermanos, ter esta certeza de que o Senhor vai nos receber com estas palavras. Por isso, hermanos, devemos estar preparados. Eu repito, hermanos, velando, vigilantes para este momento. Então, hermanos, eu les digo, se esta pandemia que estamos passando agora é ou não é uma señal do retorno do Senhor Jesucristo, eu creio que não devemos nos preocupar tanto por isso. Não podemos estar seguros se é de verdade um señal. E também não devemos estar tristes ou confusos por isto. Devemos, hermanos, saber que se é um señal, que bueno vai ser, porque a igreja espera ansiosamente por el retorno do Senhor Jesucristo. Pero se não é ensinar, hermanos, vamos estar preparados, velando a cada momento para o retorno do Senhor Jesus. Não sabemos quando vai ser, pero devemos estar preparados. Lo importante para nós, hermanos, como siervos, é saber que Ele viene. Nós temos esta certeza. Ele viene. Ele pode estar chegando a qualquer momento. Estemos preparados, hermanos. Nós, como servos, devemos estar preparados en el íntimo del corazón. E também externamente, hermanos, trabalhando, haciendo la obra de Dios, evangelizando, hermano, orando, fortalecendo nuestro espírito com a palavra de Deus, estando cada vez mais fortificados em la palavra, em la Bíblia, em la comunhão com os irmãos, em la comunhão com o Senhor. Devemos, hermanos, estar preparados para que quando Ele venga, nós podamos entregar a Ele os frutos de nossos trabalhos em abundância, para que nós podemos lhe entregar seus talentos multiplicados, hermanos. Hermanos, les digo, nossa responsabilidade não é cuidar de los señales.
Nuestra responsabilidade é estar servindo, orando, evangelizando, crescendo mesmo, irmãos, como cristianos. Preparando-nos, irmãos, para que quando o Senhor venga, nos encontre listos, apostos, aí esperando-les, alegres, a la puerta. Irmãos, vamos estar preparados para quando se abram as portas de nossas casas, para que quando possamos novamente sair para as calles, estemos mais preparados do que hoje, do que ayer, irmãos, para servir melhor a nosso Deus, para que seamos realmente luz e sal por donde passamos, irmãos. Esta é nossa obrigação, hasta el dia que o Senhor Jesus venga a nos buscar. Hermanos, que o Senhor bendiga sua palavra, hermanos. Eu quero agradecer-les por este momento que podemos passar juntos, compartilhando esta palavra do Senhor, hermanos. É um gusto, um gozo, um privilégio estar aqui e que o Senhor bendiga sua palavra, hermanos. Amém.